Olha o que Jesus falou. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Levanta a mão. Você gosta mesmo? Posso ler então? Vocês não vão se incomodar, não? Hã? Pode ler? Olha que você está falando que pode ler, eu vou ler, hein? Então tá bom. Olha o que ele falou. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ele falou, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha, e desceu a chuva, preste bem atenção, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateu aquela casa, porém aquela casa não caiu. Amém? Cadê o glória? Aí ele fala, outro sim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele fala, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa caiu, e detalhe, foi grande a sua queda. Não é interessante? Agora, olha o que ele falou, aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras, o que ele falou? Quais palavras? Ele falou, aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Mas que palavra, irmão? Qual palavra? Hã? Mas ele falou, aquele que ouve as minhas palavras. Quais palavras? Quais palavras? Jesus falou no texto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ele a alguém que edificou uma casa sobre a rocha. E essa casa não caiu. Mas qual palavra? Qual palavra, Laura? Qual palavra, pastor? Hã? Todas elas? De quais palavras Jesus estava falando aqui? Irmão, eu vou falar um negócio para você. Isso é muito importante você saber. Se você perguntasse para mim assim, pastor Júnior, eu queria agradar Jesus. Eu queria que Jesus ficasse feliz comigo. Eu queria responder a expectativa dele. As palavras que ele está falando, não é as palavras de toda a Bíblia, não, irmão. Exatamente nesse texto aqui, ele está falando de um sermão que ele falou. Ele está falando dessas palavras. E sabe como é que começou essas palavras? Em Mateus capítulo 5, e ele vai até o capítulo 7. Então, se você falar para mim, eu queria agradar Jesus, eu queria responder à expectativa dele, você precisa ler o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Ele está falando dessas palavras. Se você praticar essas palavras, é como um homem que edificou uma casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateu aquela casa, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Quais palavras? Vamos ver quais foram as palavras? Por isso que eu perguntei, você gosta de ler Bíblia? Posso ler Bíblia? Então você falou que pode, então vamos ler. Vamos ver quais foram as palavras. Mateus capítulo 5. Jesus está falando dessas palavras aqui. Eu quero que você mentalize na sua mente, visualize Jesus subindo no monte. Imagina o mestre que pegou os 12 discípulos e subiu ao monte. Sentou no monte e de cima do monte ele falou essas palavras. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, está vendo? E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo, ei, irmão, todo mundo vai apanhar agora, hein? Eu, você, todo mundo. Porque eu acho, não sei você, eu acho que nem todo mundo que está aqui, não é todo mundo, eu acho que todo mundo que está aqui, ninguém conseguiu cumprir todas essas palavras. Acho que você falhou ou está falhando em alguma delas. Eu quero convidar você a fazer o que Jesus fez comigo. Essa semana ele tratou comigo, sabe? Eu quero convidar você a tentar praticar o que está aqui do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, para isso, você vai ter que ler mais de uma vez esses 3 capítulos durante a semana, meditar sobre e pensar, eu não fiz isso, eu fiz aquilo, então ok. E o que eu não fiz, eu vou tentar fazer. E abrindo a boca, os ensinava dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois você precisa estudar sobre o que é o reino dos céus, né? Porque é como a pastora Paula fala, às vezes a gente fala coisas que a gente não sabe o que está dizendo. Por exemplo, bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Alguém aqui se arrisca em falar? Feliz. Jesus está falando, se você fazer isso aqui, você vai ser mais feliz, tá bom? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você consegue ser pacificador, irmão? Eu tenho dificuldade com isso, né? Eu me seguro. Às vezes eu estou no trânsito, quando dá 8 horas de carro, eu já estou estressado. Aí já teve vez de alguém passar e eu... Não fui pacífico, irmão. Você consegue ser pacificador? O que é o pacificador? Não sei se você já fez isso, né? Alguém chega assim e fala alguma coisa do pastor Everton, sei lá, alguém da concorrência, né? Aí, é brincadeira, irmão. Aí você pode falar da forma como ele falou, ou você pode não mentir, mas você pode falar as mesmas palavras, mas não incitar o pastor Everton, tá entendendo? Tá entendendo o que eu estou falando? Imagina, isso acontecia muito com o mensageiro na guerra, né? Às vezes o mensageiro ia falar que o presidente falou que ia matar todo mundo, e o cara falou, ele falou que se parar com a guerra, ele também para. Pacificador. Você diminui a tensão de uma briga. Você já tentou fazer isso? Ou você é daquele que já chega, olha, fulano falou isso de tudo, vai fazer o quê? Vai deixar por menos? E aí? Então Jesus está falando dos pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Você é pacificador, irmão, de ver um irmão querendo tratar com o outro e você diminui a tensão? Irmão, deixa isso para lá, isso é besteira. Ou você é daquele que fala, meu irmão, você é homem, velho, não deixa isso para lá não. Vai lá, quebra o pau mesmo, tira a satisfação com o cara. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alguém aqui já foi perseguido por causa da justiça? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Você já fez coisas boas, da pessoa olhar e falar, caramba, é crente mesmo, é filho de Deus. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, se que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso é muito interessante. Por quê? Jesus está falando que não basta você ser crente. A sua justiça tem que exceder aos escribas e fariseus. E quem eram os escribas e fariseus? Hipócritas. Então, irmãos, não basta apenas você fazer o que é o quê? Normal. Sabia que é sua obrigação não mentir, não enganar, não trapacear? Então ele está falando que a sua justiça tem que exceder a dos hipócritas, que seriam no caso os fariseus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se colerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de reca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que te perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso aqui é interessante, porque ele está falando no contexto.
tá? Principalmente para os jovens, os adolescentes, os jovens. Ele está falando sobre a questão de cobiçar mulheres, casados não podem, e os solteiros não podem brincar, se você aqui você me entende, né? Porque ele está falando aqui, você ora, deseja. Se tua mão direita ou esquerda te faz pecar, arranca ou lança fora. Observa o texto, irmão. Também foi dito, qualquer que deixar sua esposa, que lhe dê carta de desquite, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada cometa adultério também. Hoje é moda, tem muito pastor que é o Fábio Júnior Gospel. Casa 1, 2, 3, 4, 7 vezes, e está tudo bem. Eles presidem denominações, convenções. É, irmão. Convide e convide. Não, o homem se separou da mulher, casou novamente, casou e casou de novo. E é interessante o texto, porque o texto fala que só pode se separar por prostituição. Isso não é a mensagem, né? Porque isso aqui vai rolar muito debate. Porque se você pegar na língua original, o que é prostituição? Alguém aqui sabe o que é prostituição? O que é prostituição? Sabe o que é prostituição, irmão? Isso aqui dá um debate bom na igreja. Prostituição é a mulher ou o homem manter relações sexuais com outras pessoas por dinheiro. Isso é prostituição, eu estou errado. Isso não dá um debate bom? Porque alguém vai dizer, não é não, prostituição. Outro vai falar, é prostituição sim. Então a prostituição seria comercializar o sexo. Você tem relações, a pessoa paga e você comete relação com aquela pessoa. Isso seria prostituição. Então, é como Jesus dissesse, se você só pode separar sua mulher, se sua mulher comercializar o sexo. Então, em outras palavras, não posso se separar. Isso não dá debate? Porque qual é a mulher que... Tem mulher que trai o marido só pelo prazer, não trai o marido pelo dinheiro. Ou paga, quem pagar, deita comigo. Então, não vai conseguir separar nunca. Então, isso aqui é um negócio que dá muito debate. Mas, em resumo, fique com a sua esposa, não largue ela, porque Jesus é contra a separação, amém? Mas olha, outrocinho ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então, o que você prometeu a Deus, cumpra. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não posso tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, dá vontade, né, irmão? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E é o que quiser pretear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudais unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres visto por ele. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faça trocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas quando deres esmola, não sabe a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o perdides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto e recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Observe que ele está falando aqui de dinheiro, porque quando chega na parte de que não andeis cuidadosos pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de vestir, pastores falam que Jesus estava se referindo só à roupa e à comida, mas não é verdade. Porque no contexto aqui ele está falando sobre tesouro, riqueza. Ele está falando, não se preocupe com o dinheiro, tesouro, riqueza, porque eu vou suprir isso. Ele fala isso. Ó. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Ou seja, quem não conhece a Deus, que era chamado de gentio. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, serás julgados. E com a medida com que viverdes medido, vós não de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis os cães as coisas santas, nem deteis os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedace. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corrota-se e lança ali no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Irmão, você olha assim, pastor, que mensagem é essa? Irmão, você tem que entender uma coisa, vai ter vezes que Jesus vai falar, vai ter vezes que Jesus vai vir sobre as águas. Vai ter vezes que Jesus vai mandar um barco para você entrar, e outras vezes Jesus vai mandar você nadar, irmão. Vai ter momentos em que você vai vir para o culto e Deus vai usar um profeta. Vai ter poder, vai ter revelação, vai ter... Irmão, mas vai ter vezes que Deus só quer que você leia a palavra. Entendeu? Porque a gente está vendo uma época que ninguém quer ler a Bíblia. Eu lembro do culto de Esdras, que demorou 6 horas ininterrupto. Esdras leu a lei de Moisés durante 6 horas. E todo mundo em pé ficou 6 horas ouvindo ele só ler. Então, irmão, Jesus, ele fala aqui, todos aqueles que ouvem as minhas palavras, as praticam. Que palavras? Foram essas palavras. Irmão, eu tenho certeza que você se identificou com alguma coisa. Você não perdoou alguém, você adulterou, alguma coisa, irmão. Você não está orando. Você vê que todo o discurso dele, ele fala sobre o quê? Sobre o comportamento. Deus, ele quer, ele espera que seu comportamento seja adequado. Ele quer que você ore, porque ele fala, pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Ele espera, pelo menos, que você jejue, como diz o pastor Subirá. Ele não fala quanto tempo tem que jejuar, quantos dias, ou como jejuar, mas havia uma expectativa de Jesus que se jejuasse, porque ele falou, quando jejuares. Então, ele espera que você jejue. Ele fala da oração, quando ele fala orar em oculto, não é orar tipo, ele está falando entrar no teu quarto, orar em oculto, você está reservado. Ninguém está te vendo num quarto com a porta fechada. Então, ele espera que você ore. Entendeu? Da parte de Jesus, uma expectativa. Ele espera que você o faça. Então, aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as praticam, quais foram as palavras de Jesus? As que eu acabei de ler. Então, há em Jesus uma expectativa que você faça e pratique o que ele falou, do capítulo 5 do livro de Mateus ao capítulo 7, o Sermão da Montanha. Então, quando Jesus sobe ao monte, e ele começa a discursar, ele fala tudo aquilo, é muita coisa, e ele espera que você faça, a dele. Que você faça, ele espera isso de você, irmãos. Entendeu? Então você vê que ele fala aqui sobre a questão do divórcio. Não tem separação. A separação não existe da nossa parte. Entendeu? Então quem é jovem, quem é casado não se separa, quem é solteiro não se case. Então, é brincadeira, irmão. Então há da parte dele uma expectativa. Estão banalizando o casamento. Deus não quer isso, irmão. Deus quer que você ame e respeite sua esposa. Não cobice outras irmãs. Porque Jesus fala que se você olhar, desejar, já adulterou. Mano, isso é muito forte, irmão. Estreitou o negócio para a gente. Não pode nem olhar, porque se olhar, é adúltero. Então, irmãos, há da parte de Jesus uma expectativa que você cumpre. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Você precisa investir tempo nesse livro. Irmão, Deus não quer só que você fique no movimento, não. O movimento é bom, entendeu? É bom demais, irmão. É muito bom quando Deus usa um profeta. É muito bom quando você escuta uma mensagem pentecostal. Mas Deus quer muito mais. Deus quer mais que isso. Deus quer que você pegue o livro e leia. Deuteronômio, capítulo 17 e 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar
Todas as palavras dessa lei, estatutos para fazê-lo. Irmão, é exaustivo estudar a Bíblia. Você vê que a leitura extensa, ela é exaustiva. E até alguém, quando você... o povo é tão preguiçoso, que você fala assim. Eu falo assim, como motivação. Eu falo assim, pastor Everton, por exemplo, eu li a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia que você falou? Perdeu as contas. Você fala para a pessoa, eu li a Bíblia 7 vezes. Aí a pessoa fala assim, não sei se você já ouviu, o que adianta ter lido se não meditou? Já ouviu isso? Eu desafio você a meditar sem ler. Desafio você a meditar sem ler. Você consegue ler e meditar, mas meditar sem ler, eu duvido, irmão. Eu duvido. Jesus falou em João 5, 39 e 40, ele falou assim, examinai as Escrituras. É o que a gente estava fazendo aqui agora. Examinai as Escrituras, examinai as Escrituras. Vós cuidaste nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? Jesus falou, Jesus e Deus, que é a mesma pessoa, falou para Josué no capítulo 5. Ele disse assim, medita nesse livro dia e noite, porque farás prosperar o teu caminho. Em Salmos 1, ele falou o quê? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Jesus falou em João 15, 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não, irmão, vou falar de novo que o povo não pegou. Jesus falou em João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, irmão, Deus quer que você gaste tempo em ler. Nem tudo Deus vai revelar para você, nem tudo Deus vai falar. Sabe, quem aqui já ouviu falar em Daniel? Alguém já ouviu falar em Daniel? Eu não lembro agora qual é o texto. Depois eu posso procurar e mostrar para você. Mas tem um texto na Bíblia, né? Eu não lembro agora qual que é, mas eu posso pesquisar e depois falo, porque eu também não lembro de tudo, né, irmão? Não sou um computador. Tem um texto na Bíblia que fala assim, tu excede em entendimento ao querubim que havia caído. Tu tem noção do que é isso, irmão? Deixa eu falar agora para você. Daniel, um jovem promissor, todo mundo conhece Daniel da Babilônia, lembra dele? Sim? Lembra dele? Ele lia o livro. Daniel cita nos textos bíblicos que ele entendeu que, pelos livros de Jeremias, que o cativeiro ia demorar 70 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo Deus vai te revelar, nem tudo Deus vai falar por profetas, nem tudo Deus vai falar por intumir, nem por sonhos. Não. Deus quer que você sente na cadeira, relaxe o corpito, relaxe e queime a pestana. Jesus deixou o exemplo. Quando Jesus falou das 70 semanas de Daniel, porque eu vou falar uma coisa aqui para você que você vai ficar sem entender, eu tenho certeza. Nós estamos no relógio profético de Deus. Estava acontecendo as 70 semanas de Daniel. Tem gente aqui que não sabe nem o que é as 70 semanas de Daniel. E ele falou, houve uma pausa. Pausou o relógio profético de Deus. Por quê? Quando Israel rejeitou o Messias, houve uma pausa no relógio profético. Aí parou aonde? Parou na última semana de Daniel. O que eu estou falando aqui não é complexo? Jesus explicar as 70 semanas de Daniel. Jesus falou sobre as 70 semanas de Daniel e disse, eu falei, ele agora vai explicar. Ele falou, quem ler, que entenda. Porque eu queria saber sobre as 70 semanas de Daniel e Jesus falando, por causa das 70 semanas de Daniel nos evangelhos. Eu falei, agora ele vai explicar tudo. E ele falou, quem ler, que entenda. Irmão, é cansativo? Você viu a leitura como é extensa, como dá logo uma agonia, né? Então, um paniquite? Não é chato ficar parado, sentado, ouvindo só uma leitura?
Mas nem tudo Deus vai falar, nem tudo Deus vai revelar. Deus quer que você sente na cadeira, pegue a Bíblia, abra, leia, escreva, assim como eu faço. Ó. Escreve o que você entendeu, pergunta o que você não entendeu, porque Jesus crescia na graça e no conhecimento. Provérbio capítulo 8, versículo 17. Amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Não está falando de oração, está falando de conhecimento e sabedoria. Então ele está falando, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Alguma vez na sua vida você já passou a noite inteira acordada lendo a Bíblia? Deixa eu ver a hora aqui. Já? Quem já fez isso? Varou a madrugada, começou a ler, se empolgou e não parou mais. A madrugada, perdão. Virou meia-noite, se sentou, começou a ler, escrevendo, e lendo, e quando foi ver, passou 1 hora, bebeu uma água, foi no banheiro, era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, meu Deus, Jesus ama isso, irmão! Jesus ama isso. Irmão, o que eu vou falar aqui, alguém pode achar que é uma heresia, tem pregador que vai discordar, mas liga não, nós somos pastores da igreja, nós está certo. Quer impressionar Deus? Deus não é impressionado por nada, é impressionado sim. Quer impressionar Deus? Sim ou não? Quer ver Jesus olhar para você e falar, uau! É quando você começa a entender a revelação de quem é Jesus. Não vou falar de novo. Quando você começa a ter a revelação de quem é Jesus e se empolga a Deus. Por quê? Jesus perguntou para os seus discípulos, quem diz os filhos dos homens que eu sou? Um disseram que tu és Elias. Outro Jeremias. Alguém não sabe disso, mas por que falaram que ele era Jeremias? Porque Jeremias profetizou 40 anos sobre ele e ele não tinha chegado, coitado. Isso que era a lamentação de Jeremias. Imagina você passar 40 anos da sua vida falando, daqui a pouco Messias e coisa e tal. Gente, tem um capítulo de Jeremias que é inteiro sobre Jesus, irmão. E Jesus não veio, 40 anos. Então quando Jesus chega, porque passa o tempo que for, você pode até ir embora, mas o que Deus te entregou vai se cumprir, amém? Aí quando Jesus chegou e começou a fazer o que Jeremias falou, falaram a Jeremias. Jesus falou. Falaram que eu era Jeremias. Rapaz, falaram que o Senhor é um dos profetas que havia ressuscitado. E ele perguntou em voz, quem disse que eu sou? Como é que é? Ô glória, irmão. Aleluia. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ô glória, cadê o glória, irmão? E o que é que Jesus ficou empolgado com Pedro, irmão? Falou, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, meu filho. Ele elogiou Pedro, Jesus ficou empolgado, e Pedro se achou, Jesus deu uma lapada nele, né, irmão? Porque ele vai te elogiar, mas não se acha muito não, senão ele vai dar uma lapada em você. Jesus ficou empolgado com Pedro, falou, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Quando você tem a revelação de quem é Jesus, irmão, Deus fica empolgado com você. Mas isso só pode ser possível através da sua palavra. Então, quando você é um cara que já passou a madrugada acordado, estudando e lendo a Bíblia, os anjos que te acompanham estavam assim, irmão, ó. O céu estava em festa. E o diabo apavorado. Tem um irmão, né? Porque assim, os antigos não tinham teologia, não sabia falar direito, às vezes, em vez de falar culto, falava curto. Não sabia falar o nome Bíblia. Porém, eles tinham uma sabedoria muito interessante. E passavam a mensagem de um jeito que se você fizesse, você ia bem. Um amigo sempre falava, já de idade. Meu irmão, o diabo não mexe com crente que lê Bíblia, não. Simples isso, não? O diabo não mexe com crente que lê Bíblia. Não mexe. Quando eu me converti ao Evangelho, meus pais são do Candomblé, minha mãe é do Candomblé, e eu lembro que antes de me converter, eu sempre conversava com as entidades dos meus pais, porque para mim isso era normal, a pessoa está incorporada com o Bubagira, Exu, e eu batia papo. Ou eu os via, ou eles falavam comigo, normal, isso para mim era normal. Até o dia que eu me converti, irmão. No dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, escute, eu lembro como fosse hoje.
Eu ganhei uma Bíblia, aí eu cheguei no terreiro de Macumba, porque meu pai morava lá, eu morava lá também, e eu cheguei no terreiro de Macumba com a Bíblia debaixo do braço, assim, aí meu pai estava incorporado com as entidades dele, e as entidades foram falar comigo, e aí, meu nego, tudo bom? E aí eu não entendia bem, mas eu sabia que eu não podia mais falar com eles, porque agora eu era crente. E eu entendi que eles eram alguma coisa do mal. Falei, e aí, nego, tudo bom? E eu não respondi. E passei com a Bíblia debaixo do braço. A entidade que estava no meu pai falou, né? Vai falar comigo mais não, né? Agora que está andando com o livro de capa preta, não vai querer conversar comigo mais, né? Diabo não mexe com o crente que lê Bíblia, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Diabo não mexe com quem anda com espada. Diabo não mexe com quem anda armado, Marcos. O diabo vai querer atacar porque o diabo ele é covarde. Diabo quer atacar quem anda desarmado, irmão. Mas quem anda com ponta, um calibre 34, não, quem anda com calibre 66, diabo não mexe, irmão. Diabo não mexe com quem anda armado até os dentes. Deixa eu perguntar para você, você anda armado, querido? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. O diabo quer atacar quem está desarmado. Ele quer atacar soldado que não tem arma. Imagina numa guerra. O exército inimigo vai preferir atacar quem tem arma ou atacar quem está desarmado? Na guerra de Israel contra o Hamas. Você acha que o Hamas vai querer atacar o soldado de Israel que está com arma ou que está sem arma? Hã? Ele vai querer atacar quem está sem arma, irmão. Por quê? Porque tem muito crente que não anda armado por causa que é preguiçoso. Quem já ouviu falar aqui no Charles Spurgeon? Alguém já ouviu falar no Charles Spurgeon? Quem sabe quem foi Charles Spurgeon? Sabia como é que era o apelido dele? Príncipe dos pregadores, não é isso? Tu sabe o que foi que ele falou? Ele falou assim: o preguiçoso não tem direito ao púlpito. Ele é instrumento de Satanás na condenação da alma dos homens. Aí o diabo vem te atacar, e cadê a espada? Não tem espada. Está desarmado. Está vulnerável. Por quê? Porque você consegue, porque eu sei que consegue, mano. Não é falar que eu não consegue não, porque eu sei que consegue. Tem gente que usa a expressão, hoje eu vou maratonar. Você sabe o que é maratonar? É você pegar uma série que tem várias temporadas, com episódios de 40, 50, 1 hora, e o cara tira o dia inteiro, literalmente, passa um domingo, um sábado, não sei, um feriado, ele começa de manhã, ele vai literalmente até a noite, assistindo todos os episódios, todas as temporadas, e publica no Facebook, hoje eu maratonei, tal temporada, tal série, assisti inteira. Aí o camarada não tem coragem de pegar um texto da Bíblia e ler inteiro. Aí no mundo espiritual, Deus olha isso e não pode te ajudar. Satanás olha isso, o que você acha que o diabo vai fazer com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho? Sendo que Jesus falou, aquele que ouve e as pratica, edificou uma casa sobre a rocha. Quem ouve, não pratica, edificou uma casa sobre a areia. Você viu o prédio que quase caiu em São Paulo um dia desse que estava a maior polêmica lá? Viu como o prédio estava meio inclinadinho assim, caía ou não caía, ia ou não ia? Alguém aqui imagina uma casa que foi construída na areia. Irmão, você acha que essa casa vai conseguir ficar em pé? Ela não pode cair agora, mas é questão de tempo. A casa que não tem um alicerce bem estruturado, a casa que não tem a palavra de Deus, irmão, é uma questão de tempo. Essa casa vai cair. Está entendendo? Você precisa da palavra de Deus. Você já pegou seu filho e falou assim, ó, vem cá. Está vendo isso aqui? Mas meu filho não está entendendo nada. Não tem problema, irmão. Porque a palavra de Deus é viva. Você precisa verbalizar a palavra para o seu filho. Meu filho, isso aqui é Bíblia, a palavra de Deus. Talvez ela queira pegar, que nem Miguel. Primeiro que Miguel abre, Miguel quer logo pegar uma caneta para riscar. Não tem problema, não pode riscar, mas escuta, isso aqui é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Ler a palavra em casa. Verbalizar a palavra dentro da sua casa. Coloque-se em pé, por favor.